Nessa aula, a gente vai falar sobre dois princípios muito importantes na hora da gente construir nossas palavras e nossas frases, que são os princípios de ritmo e harmonia. Talvez você já parou para se pensar qual que deve ser a distância entre uma letra e outra, ou entre uma palavra e outra palavra. Basicamente, para esse tipo de alfabeto que a gente está trabalhando, para esse tipo de estilo, não existe um espaço adequado, não existe uma métrica de tantos centímetros ou de tantos espaços. O que a gente precisa ter é espaços que sejam harmônicos, ou seja, que mantenham uma mesma constância entre as letras e entre as palavras. Dentro da teoria da tipografia e da caligrafia, existem duas formas básicas. A forma, de fato, que é a parte onde a gente escreve, e a contraforma, que é o espaço em branco, ou seja, o espaço onde não há tinta, onde a gente não escreve. Esses dois espaços são fundamentais para formar o visual e a característica das letras. E é importante que tanto as formas quanto as contraformas tenham uma mesma harmonia e uma mesma proporção entre si. Na prática, funcionaria mais ou menos da seguinte forma. Se eu for escrever a palavra entre, por exemplo, seria mais ou menos desse jeito. As partes onde eu escrevi de fato, onde está com a tinta azul, é o que nós chamamos de forma. As partes em branco, onde não há tinta, é o que nós chamamos de contraforma. Nessa composição, a gente pode dizer que ficou relativamente harmônico. As letras estão com espaçamento adequado entre uma e outra letra. Mas, por exemplo, se eu escrever essa mesma palavra da seguinte forma, você vai perceber que os espaçamentos não estão nem um pouco harmônicos. A letra E e a letra N estão muito juntas, a letra N está muito afastada da letra T, a letra T muito afastada da letra R e a letra R muito próxima da letra E. Se a gente compara os dois escritos, a gente vai ver que a primeira está muito mais harmônica do que a segunda opção. E é errado a gente fazer as letras próximas ou fazer as letras afastadas? Não necessariamente. O que a gente precisa é manter uma mesma proporção. Então eu posso escrever a palavra entre com as letras muito próximas, que é o chamado condensado, mas desde que eu mantenha isso para toda a palavra. Então, por exemplo, eu vou repetir a palavra entre, mas fazendo as letras bem próximas umas das outras. Então a gente tem esse resultado. Perceba que mesmo as letras estando bem próximas, ainda assim houve harmonia. Por quê? Porque eu mantive todas as letras próximas, sem deixar uma mais afastada ou uma muito longe da outra. Eu mantive todas elas bem próximas, todas bem condensadas. Uma outra possibilidade seria a gente fazer as letras todas bastante afastadas umas das outras. Dependendo da situação, se você precisar ocupar bastante o espaço do papel ou do layout onde você vai fazer, você pode deixar as letras mais afastadas, desde que você mantenha isso harmonicamente, ou seja, mantenha isso para toda a palavra. Então eu vou repetir a palavra entre, mas deixando as letras bem afastadas umas das outras. Então perceba que mesmo estando bem afastadas, ainda assim está uma composição harmônica, porque os espaços são proporcionais e são regulares entre si. Então, a questão é sempre manter uma regularidade. Você pode fazer com espaço mediano, sem ser muito afastado ou muito condensado. Você pode fazer bem condensado ou você pode fazer bem afastado. A forma, o jeito, o tamanho do espaço pode ficar a seu critério de acordo com a sua necessidade ou de acordo com a necessidade do layout ou do espaço em que você vai usar. A grande questão é manter isso harmônico e bem proporcional para a composição não ficar estranha ou não ficar parecendo que você errou e uma letra ficou mais longe ou mais perto da outra. E além dos espaços entre as letras, é importante a gente também lembrar que há os espaçamentos entre palavras. E a regra é a mesma. Se eu estou escrevendo minhas letras bem próximas umas das outras,
as minhas palavras também têm que estar bem próximas. Sempre lembrando que o espaçamento entre palavras vai ser maior que o espaçamento entre as letras, senão as palavras podem acabar se confundindo e ficando todas juntas. Da mesma forma, se eu estou fazendo as letras bem afastadas, o espaço entre palavras também tem que ser bem afastado e mais afastado que o espaço entre as letras, justamente para não causar essa confusão. Então, basicamente, esse é o princípio do ritmo e da harmonia. Tentar fazer com que as letras estejam com o mesmo espaçamento e que as palavras tenham um espaçamento um pouco maior, mas também seguindo proporcionalmente ao espaçamento das letras.